Aí galera, novo ano, novo tempo. Quero desejar a todos aí um feliz ano novo, que é o primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse ano. E eu estou aqui para complementar, ou para dar continuidade, né, àquilo que nós estamos propondo. Estou muito feliz esse ano já com uma motivação diferente. Primeiro pelos ares próprios do nosso país, né, os ares do Brasil mudaram. A gente está vendo aí as batalhas do pessoal dos comentários, né. Inclusive estou fazendo curso aí com o pessoal, né, que é o Diego Rox e o Nando Pinheiro, gostando muito do resultado disso, porque já mexeu comigo de uma maneira positiva. Primeiro que eu tenho uma similaridade com o Diego em relação a ter estado nos Estados Unidos uns dias. Eu fiquei talvez menos tempo que ele, não sei exatamente quanto tempo ele ficou, mas eu fiquei apenas 18 meses, mas passei pelas situações que ele passou também. Foi uma experiência muito boa, aprendi o inglês ali, o razoávelzinho que eu tenho, o pouquinho que eu sei falar, e desenvolvi também meu trabalho como torneiro, como ferramenteiro, como mecânico, numa manutenção de um barco ali em Miami, e na região de Miami, Fort Lauderdale, que a turma chama lá, né? Fort Lauderdale, como dizemos nós, os brasileiros que falam inglês, e estamos aí. E eu gostei muito, assim, por causa de várias coisas, né? Já de antes, eu estava assistindo, já sou inscrito no canal do Diego, e ele já tinha falado algumas coisas que começaram a mexer comigo. Mexer comigo, claro, numa faixa etária diferente da dele, que hoje já tenho mais de 50 anos, mas também com o mesmo espírito, com algumas experiências similares, como eu disse. E eu estou então motivado já por algumas aulas que eu tive aí nesse curso que ele promoveu, e eu estou participando, e estou maravilhado com aquilo que ali está mexendo comigo, né? Em relação a várias coisas que eu já tinha até meio que encostado de canto. Já lutei muito, as frustrações minhas maiores foram dentro do Evangelho, daí a razão de eu ter criado esse canal para tratar das coisas do Evangelho, assim como ele disse num vídeo dele aí, o Diego, no final do ano aí, quem assistiu viu, que ele falou sobre não ser o canal dele, muito menos gospel, quer dizer, no sentido que ele falou, o meu eu quero tratar das coisas de Deus em relação ao reino de Deus. Tenho visto tantas coisas na minha vida e tenho passado por tantas coisas simplesmente pelo fato de buscar andar corretamente segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. E isso estava me servindo de uma autoexclusão. Eu estava me submetendo à exclusão deles, inclusive me auto-excluindo também, porque a minha mentalidade, como eu disse já em alguns vídeos, ela foi formatada dentro daquele segmento do sistema religioso, do sistema evangélico, mais precisamente. E então eu também estava admitindo a possibilidade de ser esse problema que eles diziam que eu era. Mas é isso que eu estou tratando aqui, esse curso e essas motivações ali do Nando Pinheiro, mais a experiência de combate, né, de um guerreiro valoroso que eu acho esse menino aí, o Diego Rox. Eu acho ele um cara espetacular, desde os primeiros comentários, e os comentários dele começaram a vir a mim através de alguns amigos que mandaram talvez ainda era do tempo do Facebook, como ele falou, começaram a vir para mim através de WhatsApp, algumas mensagens, e eu fui falando, pô, esse cara tem algo aí que está revelando um eu anterior, né, mas que teve uma atitude diferente. E tudo que é atitude diferente, meus caros, e eu não tenho essa coisa da idade, esse menino aí, o Nando Pinheiro também, são pessoas que são separadas para serem, né, agora mesmo eu estive trabalhando também esse fim de semana, por isso que eu estou dizendo agora um feliz ano novo, justamente por ser o primeiro vídeo, e porque eu passei do dia 28 em diante até o dia 5 desse ano, ali nas praias de Santa Catarina, trabalhando, que eu fui trabalhar com aplicativo de transporte, e então não tive tempo e nem local, né, mais adequado, embora aqui ainda não seja 100% adequado, como vocês podem perceber. Estou aqui num local improvisado e tal, de maneira estou usando a claridade da janela aqui para trazer a luz necessária, talvez até demais aqui, porque eu ainda não estou trabalhando essa questão da edição do vídeo e da melhor luz, a melhor isso. E isso tudo está inclusive incluso no curso desse pessoal aí, né? Que é extraordinário, né? E eu quero enaltecer aí e agradecer também esse empenho. E como eu disse, a idade para mim não conta, porque do contrário, Jesus jamais poderia ser mestre. Ele morreu com 33 anos de idade e deu toda a experiência que qualquer outro ser humano que os primeiros lá da Bíblia viveram há quase 1000 anos,
e não tem para dizer para ninguém, ok? Então, o que importa é que a pessoa nasceu para isso. Inclusive, como eu estava falando, aí descendo para o litoral, um pastor que eu acabei conhecendo numa reunião que eu estava ali, junto ao Luiz Hermínio ali, né? Quer dizer, o Mevan é o ministério que ele é responsável ali em Itajaí. Ele não estava na reunião, na primeira reunião que eu fui, mas nessa do sábado passado, que foi o dia 5 passado, ele estava ministrando, né? E a gente conversando com o pastor ao lado, que também passou pelas mesmas situações que eu relato nos meus vídeos anteriores e ainda vou continuar relatando, ele também passou por essas situações, né? De ser excluído, de ser desprezado, de ser perseguido por conta de querer andar o melhor possível diante da palavra de Deus. E o que eu costumo dizer, que o problema de quem ora é que Deus ouve, e o maior problema é que Deus fala e responde. E aí quando você quer levar isso que Deus fala para as pessoas, eles ficam, como eles não estão tendo às vezes a mesma comunhão que você tem com Deus, não bate a conversa, né? Então é complicado, né? Se a gente for olhar a questão, a história, por exemplo, de Samuel e Eli, era isso. Eli tinha sido um sacerdote autêntico, tal, consagrado, de família inclusive, mas veio Samuel tão novinho e já deu uma mensagem que o Senhor estava exortando ele, que se ele não tomasse algumas atitudes, como ele não tomou inclusive, no final acabou perdendo a vida própria e a vida dos filhos por conta justamente de não ter obedecido a Deus. Segundo a palavra de um profetinha, né, de 12 anos à época, em torno de 12 anos. Então é isso, manos. A idade não conta com relação a aprendizado. Eu não preciso ter um professor mais velho que eu. É claro que a experiência é maior em termos de volume, mas às vezes não em qualidade, né, porque a atitude da gente é diversa de um para o outro. Então, eu estando ali, conversando com esse pastor tinha me dito mostrou inclusive um rapaz que estava lá à frente, enquanto o louvor rolava lá, bacana lá, ele movimentava-se alegre ali e tal, e disse, está vendo aquele moço lá, que está de costa pra gente e tal, assim, aquela camiseta e tal? Falei, sim. Ele disse, pois é, aquele menino, a mãe dele é professora de música, de universidade, né? É uma mulher instruída na música, uma mulher erudita, uma música erudita, e ela tocando o seu piano, esse menino aos 3 anos de idade sentou do lado dela e disse, mãe, por que você não faz assim? E praticamente ensinava a mãe a tocar. Então, quem é a pessoa, uma pessoa, para dizer para outra, você é muito novo para me ensinar, ok? Então, eu hoje estou muito maravilhado, quero fazer mais essa referência, então, em relação a Rompendo Limites, é o nome do curso que o Diego Roques e Nando Pinheiro lançaram aí nos seus canais, através dos seus canais. Eu já está rolando, eu já escutei muita coisa que realmente me faz com que esse ano seja diferente. Eu, na verdade, comecei os vídeos contando a minha história, a razão pela qual eu praticamente tive que abrir esse canal, né? No YouTube, que é para poder ter voz para aqueles que vão ouvir. E como disse o Diego, me motivou bastante ele dizer, para todo mundo tem voz. E para o meu caso, eu sei que tem, porque carregando por aí como motorista de aplicativo, muitas pessoas disseram para mim exatamente aquilo que eu tinha para dar-lhes, e até dei ali alguma instrução, algum tipo de testemunho, compartilhei com a pessoa aquilo que Deus tem me mostrado e para o que Deus tem me chamado. Que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui então no canal, passando a pessoas que estão precisando desse tipo de palavra, desse tipo de experiência vivida e de resultado tirado dessa experiência. Então, para mim está valendo muito esse curso, porque eu achava, inclusive, disse isso no início, que também, justamente por ter essa mente formada no sistema, que eu não tinha, na verdade eu era o problema, né? E que o que eu falava, por ser sincero, por ser franco, por querer andar o mais próximo possível da Bíblia, ninguém consegue ser perfeito na Bíblia, ninguém consegue, mas você querer estar próximo é necessário e imprescindível. O Senhor chama alguns na Bíblia de justos, mas ele não chama de justo porque são perfeitos, mas porque amam a justiça. Em outros textos ele inclusive alude a isso, né? Os que amam a justiça, os amantes da justiça são amantes do próprio Deus, que justiça é ele em síntese. Em última análise, Deus é a própria justiça, e os seus mandamentos estão na Bíblia conforme a justiça que ele determinou, e o que é certo, o que não é, não é.
Então, pessoal, é isso que nós vamos ter que, por incrível que pareça, vamos ter que resgatar isso dentro do povo que se chama pelo nome do Senhor. Porque não estão andando assim. Está tendo uma procrastinação, como uma das aulas que o Diego passou ali, né? Procrastinação, uma palavra que se empurrar com a barriga, dizendo popularmente. E é isso mesmo que está sendo feito dentro do sistema que se chama igreja. Mas que Deus não entende como tal. Inclusive eu tenho um dossiê, como eu falei, que eu levei cerca de 10 anos para escrever. E eu passei inclusive para o Luiz Hermínio, para um outro pastor querido aí do sul do Brasil, chama-se Edson Sturmer, do Ministério Aviva. E estamos aí caminhando numa observação do reino de Deus. Por que reino? Porque os pastores que são ou fundadores ou estão responsáveis por um ministério, eles são tidos pelo Antigo Testamento comparados com reis. E o profeta continua tendo a mesma nomenclatura no Novo Testamento. Então o profeta recebe de Deus, teve alguns, como o caso de Davi, por exemplo, que foi profeta também, ele também ouvia Deus, também tinha palavras proféticas. Mas alguns reis não. Essa não é uma obrigação do rei em si. Essa é para o profeta e para o sacerdote, para exercer sacerdócio. Então, por isso que existia quem cuidava das coisas espirituais no Antigo Testamento eram os sacerdotes. Hoje se funde na mesma. Eu sou o sacerdote dessa igreja, eu sou o profeta dessa igreja, eu sou o pastor dessa igreja. Então, os caras assumiram em si mesmo aquilo que, na verdade, lá também tentaram fazer. O rei, teve um dos reis, inclusive, que entrou no templo e foi tentar fazer um sacrifício e ficou leproso na hora. E nunca mais pôde subir ao trono, porque leproso na época tinha que ficar fora da cidade. Não é isso? E seu filho foi que teve que reinar em seu lugar. Recebia as ordens do pai lá de fora e tal, e tentou, houve um conchavo, um esquema ali, porque o rei, Uzias, que a Bíblia fala, resolveu assumir o papel do sacerdote. Outro foi o próprio Saul, lá na questão do Samuel. Samuel passou as ordens para ele e tal, e falou, me espere que eu vou chegar para fazer o sacrifício. Ele falou, Samuel está demorando muito, estou vendo que o povo está se dispersando. Foi lá e foi fazer o sacrifício e acabou perdendo o reinado. Depois, claro, ele reinou por 40 anos, mas perdeu totalmente a hereditariedade para seus filhos do reino por conta disso. E ficou 40 anos porque perseguiu a Davi tentando matá-lo. Então, é isso, manos. Sacerdócio é uma coisa e o serviço pastoral, o reino, é o que cuida das pessoas. O rei é o que legisla sobre um povo. E nesse caso de igreja é o pastoral que legisla, o que cuida, o que administra o povo da igreja. O sacerdócio é dado ao caráter ou ao chamado profético. Sempre tem que ser profeta para exercer o sacerdócio, que é o quê? A direção das finanças, do ministério, o que é prioridade, o que não é. Não é o pastor, como hoje nós temos no sistema, é isso. O pastor fundador, o pastor presidente, ele é o que comanda, ele diz, está falado, ele é um presidente, como no caso deveria, ou estava sendo no governo anterior, porque esse governo que assumiu agora, o Bolsonaro, tem a convicção de que isso não é responsabilidade dele. Ele legisla, ele é executivo, mas não administra as finanças. Escolheu uma pessoa capacitada, que ele mesmo toda hora enaltece, que é o Paulo Guedes, e para cada área a sua... não poderia e nem deveria, na verdade, a igreja tinha que ser modelo para o governo, e não o contrário. Pelo que eu estou vendo hoje, o governo está sendo modelo para a igreja. E o que tem que acontecer no governo tem que vir da igreja. A igreja tem que fazer, e aí o reflexo disso, isso vai acontecer no governo, no país no qual essa igreja está contida. Ok? Então, essa é a nossa visão. Resgatar a santidade, principalmente nas coisas materiais, para o reino de Deus. Ok? Por quê? Porque as coisas materiais para o reino de Deus, Deus disse que Ele mesmo era. Ou seja, Ele mesmo é, porque Ele nunca deixou de ser aquilo que Ele disse que foi um dia. E Ele disse assim, eu sou a porção do meu servo. Eu sou a porção do sacerdote que vai distribuir entre os levitas e que vai cuidar das necessidades detalhadamente dentro do meu povo. De maneira que, como dizem Atos dos Apóstolos, que já é na questão da igreja, portanto,
que onde não vai ter, quem tem muito não vai sobrar, e quem tem pouco não vai faltar, porque Deus dá na justa medida, né? Então, por quê? Porque um vai cuidar da necessidade do outro via o sacerdócio. A necessidade de uma oferta maior ou menor, quem vai determinar isso é o sacerdote, segundo a orientação de Deus. E o uso daquilo que já entra naturalmente por dízimos e ofertas, também. Porque esta é a porção que Deus se fez ser. Ele disse, eu serei essa porção. Tudo aquilo que os meus servos trouxerem em amor, e quem dá com alegria, a Bíblia ainda diz isso, né? Quem traz com alegria a oferta ao Senhor. E diz a palavra que no dia em que Davi, por exemplo, deu a oferta que ele deu para que no futuro Salomão usasse para construir o templo, para todas as coisas que foram feitas em Israel, o povo, depois que ele deu a oferta, o povo vinha dançando e pulando na rua trazer sua oferta, de maneira que não tinha mais nem como contar. Tiveram, para as necessidades que tinha, tiveram que dizer, por enquanto basta, não precisa mais. Eram ofertas excedentes aos dízimos e ofertas, porque os dízimos e ofertas jamais são interrompidos. Dízimos e ofertas alçadas, existia oferta de sacrifício, oferta de cheiro suave, existia de gratidão, existia expiação, existia uma série. Então, fora isso, eles traziam ainda mais, estavam trazendo tanto. Então, essa é, em nome de Jesus, a alegria que é o avivamento verdadeiro, que nós queremos resgatar na igreja. Então, eu estou trabalhando isso tudo e estou animado para esse ano, sabendo em Deus, em primeiro lugar, e nos instrumentos que Ele usa para nos incentivar, para nos motivar, para tirar nós do ostracismo e até mesmo do desânimo e da autocondenação, da autoprisão. Essa é a maior prisão. Então eu agradeço a Deus pela vida desses que eu já citei aqui, de muitos outros. Então já está na mão do meu amado apóstolo Luiz Hermínio, né? Quer dizer, ainda não chegou talvez nas mãos dele, porque ele pediu que eu passasse para o assessor dele, né, o material, e eu preciso desse aval dele. Eu coloquei no meu coração isso, por conta também de que muitas coisas que eu ouço no meu quarto, ou no meu íntimo com Deus, na minha sala de oração, eu ouvi da boca dele e eu me maravilhei. Eu me desestruturei no sentido de compostura, assim, que a gente mantém uma compostura. Realmente Deus me derrubou, assim, falando através da instrumentalidade deste homem de Deus. E pela misericórdia e graça de Deus eu fui trabalhar lá, e no sábado que eu estava para subir para Curitiba, a gente só arrumou as coisas lá no pousadinha que a gente estava, e desci então lá da Balneário da Penha, em Santa Catarina, para Itajaí rapidamente, e graças a Deus foi possível ainda pegar praticamente a mensagem quase que inteira do servo do Senhor. E ali então eu tive experiências maravilhosas, matei a saudade da presença de Deus em tempo real ali, numa reunião, porque até isso eu me privei bastante. Eu, ultimamente nem estava caminhando mais, congregando, e não querendo nem estar mesmo em reunião nenhuma, mas ali quebrou novamente no meu coração essa resistência, e me trouxe muito bom, uma cura mesmo, foi uma cura em relação a estar reunido com a igreja do Senhor. É maravilhoso, é maravilhoso. E vamos trabalhar então, agora com afinco, sem deixar de lado tudo aquilo que o Senhor me deu, colocando as coisas em ordem, remindo o tempo, como também foi uma aula do Diego, e não jamais aceitando que qualquer pessoa diga que somos menos do que isso, como foi muitas palavras do Nando Pinheiro. E eu digo isso porque eu tenho eles como instrumento de Deus nesse novo tempo no nosso país. Eles têm feito coisas extraordinárias por muita gente, e não é à toa que eles têm seguidores aí, muitos seguidores, e eu sou um deles, e quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Então eu estou aqui, amados, a conta, eu vou colocar na descrição aí o número da conta do ministério da gente, porque eu preciso reativar o ministério. Como eu disse, existe um saldo negativo aí, é pequeno, não é tão grande, quer dizer, seria grande e acabou se acumulando justamente por eu andar numa situação fora do plano de Deus. Mas eu estou agora acertando com Deus esse ponteiro, e não vou mais de maneira nenhuma nem procrastinar, nem desviar o foco. São coisas que a gente precisa de pessoas para motivar a gente. Inclusive, o apóstolo Luiz Hermínio está na montagem de um local para restauração pastoral, porque os pastores estão ali nos ministérios, muitos deles, né? Tem os de má fé, tem os picareta, tem os falsários, tem muito tipo aí que são mercenários, mas existem os homens legítimos de Deus, inclusive muitos deles encostados.
porque o mercenário toma posição e derruba aquele que era o legítimo, né? Então muitos legítimos estão fora do projeto de Deus, acabaram deixando de lado, e esses precisam de uma restauração, porque eles estão ali para restaurar, levantar muitas vidas, e acabam que eles vão absorvendo tanta coisa, porque nós somos humanos, né? Eles ajudam no espiritual, mas o nosso emocional fica carregado daquilo que as pessoas acabam deixando nas suas confissões, nos aconselhamentos, e acaba que o pastor acaba caindo em uma depressão e acaba ficando doente. E então nós precisamos de pessoas que nos deem força e que nos deem restauração, e nos pastores está difícil de achar um aí que caminhe numa intimidade suficiente com Deus para poder abastecer outro, porque se você não andar em Deus, você não vai abastecer ninguém. É isso que é a minha busca. Minha busca é levar as pessoas a se abastecer de Deus. Pessoal, mais uma vez eu quero deixar claro que, então, deixarei aí o número da conta, né, que é o nosso ministério vai trabalhar em cima de dízimos e ofertas daqueles. Já repito outra vez, sempre vou deixar isso claro, a minha busca não é por pessoas que estão congregando, não. São por esses que estão feridos e fora do arraial, por conta de terem sido pisados, terem sido desprezados, machucados, e não se encontram mais em condição de voltar. Que nós possamos, que o Senhor possa tocar em você, que está me ouvindo, e que você aí do outro lado, você aí, que está com esse problema, que sabe e tem no teu coração, um coração de ofertante dizimista com alegria, mas dá naquilo que vai ser feito para o reino de Deus, conte conosco. Procure acreditar em alguém, que se alguém seja a gente, não porque eu quero para mim. É justamente o contrário do que está sendo feito aí. Senão seria mais um. E se eu for mais um, você mesmo vai identificar. Se na caminhada e na continuidade desse trabalho, você perceber que a gente não está cuidando como prometeu. Eu quero, portanto, agradecer a confiabilidade, e sei que pessoas que estão me vendo vão entender o propósito para o qual nós estamos nos lançando. Cura para a igreja, avivamento, restabelecimento do reino de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, e um apostolado segundo Deus. Beleza, pessoal? Em nome de Jesus. Se inscreva, dê o seu like. Se você tem aí a consciência de que é dizimista e ofertante, acredite no nosso projeto, porque você vai fazer parte dele, e com consciência, com a transparência total daquilo que você estará fazendo através da tua fidelidade ao Senhor. Valeu, pessoal, em nome de Jesus, valeu. A gente continua aí, agora mais constantemente aí. Obrigado.